Fala galera, bem-vindos ao Hardcast, mais um episódio aí para comentar com vocês sobre as startups de hardware e o ecossistema de makers e hardware no Brasil. Estamos com convidados ilustres, eu sou o Dilo Júnior e para iniciar esse episódio a gente vai falar muito sobre isso. Eu acredito que logística é uma das maiores dores do Brasil. Estamos juntos aí também com o meu elementar caro Watson. Fala galera, meu nome é Watson e pra mim Last Mile é tão difícil quanto o caminho inteiro. Boa! Boa! E nossos convidados especiais da Handover. Fala galera, meu nome é Sauer, CEO da Handover, e hoje eu tô com sangue no olho e olho no chifre do unicórnio. Muito bom! Boa! Então galera, vamos bater um papo aí, tentar trazer mais informação de qualidade aí pra galera do ecossistema de hardware, das comunidades de startups do Brasil. A gente está iniciando esse podcast para conseguir compartilhar mais quais são os desafios das startups de hardware e aproveitando também que a gente tem um grupo de startups muito legal na nossa aceleração da Hards. E eu queria entender, já que a gente vai falar de mercado e logística, Alexandre ou Sauer, quem puder, de vocês dois, comenta um pouco como é que vocês viram esse mercado de logística no Brasil, né? Eu acho que especialmente, já como o Watson adiantou ali, essa parte da última milha, o que é a última milha e quais são os desafios nesse nicho que vocês estão trabalhando. Bom, vamos lá. Eu sou o Alexandre Tavares, sou co-founder da Handover. E para mim, se todo gestor de logística assistisse a série Perdido no Espaço, eles aprenderiam mais sobre logística 4.0, com certeza. Vamos lá. O mercado de logística no Brasil, ele é muito desafiante e se comparado com outros países, ele tem bastante atrito, porque o tráfego nas capitais, ele ainda é muito complexo, né? E aí quando a gente fala de last mile, o que é last mile dentro da logística? A logística ela tem algumas etapas para chegar até o consumidor final, aquela encomenda, aquele produto, e last mile nada mais é do que a última milha. Então é a última etapa do produto que sai do centro de distribuição até o consumidor final. E essa etapa, ela é muito delicada porque, além dela ter uma representatividade de quase 28% dos custos logísticos, ela também é a que vai proporcionar a experiência pro cliente de que aquele e-commerce, né, aquela loja virtual, ela se preocupa, né, com todo o processo do cliente. Aí muita gente acaba desistindo de comprar naquele site que tem um preço bom, um preço bacana, um frete até que em conta, mas a experiência da entrega foi ruim, né? Então, quantas pessoas que, tive uma experiência muito ruim de entrega, demorou para entregar, voltou, depois falou que não achou o endereço e tal, isso acaba desgastando bastante na nossa experiência. Aí eu prefiro pagar um pouco mais caro para receber mais rápido e, né, não ter essa experiência, esse atrito ruim. Então, existe uma grande oportunidade nesse mercado, né? Existe uma grande necessidade de automatizar, de usar a tecnologia, enfim, então o last mile basicamente é isso, né? É como melhorar o último trajeto, a última trajetória do produto até o cliente final com tecnologia, né? Legal. Cara, você pode dar, por exemplo, assim, se a gente pensar em termos gerais, assim, o que é o mais tradicional do última milha hoje? Seria, por exemplo, o entregador do Correios bater na minha porta, um negócio assim? Exatamente isso. Basicamente, Correio e aí também falando de outras transportadoras particulares, né? Eles têm operações bem distintas, bem específicas. O Correios ele ainda domina o mercado brasileiro em termos de frete, né, e tudo mais. E cerca de uns 70% dos e-commerce, que a maioria são pequenos, eles acabam usando os Correios porque não faz muito sentido ele ter uma logística terceirizada particular, porque o custo é um pouco alto, né? Então, quando você começa a ter um volume alto, aí você começa, então, a migrar dos Correios para uma operação dedicada, particular. E, basicamente, é isso. É quando o entregador, ele bate na sua porta para entregar o produto para você, você assina lá o documento que você recebeu, essa é a última milha, basicamente isso. Também é legal comentar que, às vezes, nem precisa passar pelo entregador, né? Às vezes, você quer ir na loja, quer ir buscar num horário diferente, que a loja não está aberta, por exemplo, né? Como que funciona a solução de vocês quanto a isso? Cara, legal, muito boa sua pergunta. Isso que você trouxe agora se chama pick up point, né? Ou click collect. E é muito comum esse termo porque é você comprar online e ao invés de você esperar receber na sua casa, você escolhe aonde você quer retirar. E aí quando o e-commerce ele tem uma loja física também, como o caso da Americanas, por exemplo,
Então fica mais fácil você comprar online e aí você vai na loja para retirar. E não são todas as lojas, e assim, hoje é mais comum isso, mas demorou um pouco para isso acontecer, porque a operação da loja física, né, do varejo físico e o varejo virtual, são dois CNPJs bem diferentes e aí dificilmente eles começam a entrelaçar, né, a sobreposição de produtos. Então, o que compra online, recebe por frete, o que compra na loja vai na loja buscar. E aí quando eles começaram a perceber que, poxa, Omnichannel é você fazer o cliente comprar online, pegar na loja, comprar na loja, receber em casa por frete. Então eles começaram a perceber que isso, o cliente tem que escolher o que ele quer, como ele quer receber, onde ele quer comprar, onde ele quer pagar. Então, é basicamente o cliente escolher aonde ele vai receber, se ele vai na loja retirar ou se ele espera em casa para receber. E a gente atua justamente nesse aspecto, porque você retirar na loja, muitas vezes a loja, e hoje Americanas é muito claro isso, né? Tá sempre cheio, os caixas estão sempre cheios, e você chega lá, você não tem assim um lugar específico para você retirar a tua encomenda, então você pega uma fila também, então, poxa, paguei, comprei antecipado para não ter estresse para retirar e ainda tô aqui na fila para pegar o produto, né? Então o Locker ele faz justamente o checkout transparente para o cliente, de forma que ele não tem que falar com nenhum ser humano. Ele chega, opera o Locker de maneira muito simples, com o aplicativo, ele faz o checkout com 2 cliques, ele retira o produto e vai para casa. Então é literalmente uma experiência muito autônoma e o cliente faz todo o processo sozinho. Legal. Cara, aproveitando que você falou aí já dos termos aí de click and collect e tal, eu sei que existem vários termos aí que vocês usam na última milha também, que pra mim até no início foi um pouco de desconhecimento meu sobre eles, mas eu acho que seria legal vocês comentar o que que é o click collect, o que que é o pickup point, o que que é o cross-docking e esses termos aí que estão relacionados à última milha e que vocês trabalham e utilizam no dia a dia. Vocês poderiam falar um pouquinho para isso para nós? Bora. Acho que é um pouco difícil explicar tudo isso para quem com certeza nunca ouviu falar desses termos, mas de maneira muito simples, o last mile, né, no processo inteiro de last mile, a gente tem pedaços, fragmentos de uma operação cross-docking, e isso hoje no Brasil tem crescido bastante, graças também aos armários da Handover. Quando a gente fala de cross-docking, a gente está falando de um ponto onde existe um cruzamento de docas. No inglês muito simples, ali traduzido para o português seria isso. O que é cruzamento de docas, na verdade? É um ponto onde produtos são cruzados entre entregadores, ou seja, os fornecedores, e quem vai fazer a última milha. Então, hoje, se você pensa no produto da Handover, a gente pode falar sobre ter um locker posicionado em um lugar onde os caminhões vão sair dos centros de distribuição do e-commerce, vão até esse armário, vão deixar aqueles produtos ali e virão outros entregadores, e daí são os entregadores finais, que vão pegar esses produtos, vão carregar ou em motos, ou em veículos menores, ou até em bicicletas, e vão entregar diretamente na casa do cliente. Isso ali seria uma operação de cross-docking, ou seja, o locker atua como uma doca, um ponto de trânsito de produtos. Daí quando a gente fala de click collect, a gente está falando de uma coisa um pouco diferente, mas onde o locker da Handover também tem uma atuação muito forte, que é o quê? O cliente vai até o e-commerce, na hora que ele está fazendo o checkout, ele escolhe, eu não quero receber esse produto em casa, eu quero receber esse produto em um ponto específico. E esse ponto pode ser desde uma loja conveniada àquele e-commerce, pode ser a própria loja do e-commerce. Existem muitas lojas hoje que estão fazendo o click collect em operações dessa forma. E existe a opção do armário, o armário inteligente, onde o cliente escolhe, quero retirar no armário. E muitas vezes essa é uma opção que facilita muito a vida do consumidor, principalmente se ele trabalha perto de onde aquele armário está, ou daquele ponto de click collect, ou se ele mora em uma região onde tem uma restrição de entrega, entendeu? Legal. Isso, pelo que a gente vê aí, até pela nossa própria experiência, né, várias dessas soluções hoje resolvem essas dores nossas, como o Alexandre falou também, né, de toda essa complexidade que é essa cadeia logística, né. Vocês comentaram também, eu acho que vocês também trabalham com isso, mas como é que hoje tem vários e-commerce no Brasil, né, e como que é essa dor para eles, né, o que que eles estão fazendo, como que vocês estão achando essas dores deles,
né? E o que tem sido os aprendizados de conversar com esses grandes players de e-commerce, como o Alexandre já falou, como exemplo da Americanas, da Fit, enfim, entre outros. Como é que está sendo esse aprendizado de falar com eles? Se o Alexandre puder comentar aí. Cara, essa experiência de identificar a dor de um cliente é um processo assim, bastante de observação e nós nos passarmos pelo consumidor. Então, assim, todos nós somos consumidores de e-commerce, né? A gente compra online o tempo inteiro, né? E aí quando eu paro para imaginar, cara, quais são os motivos pelos quais eu tô lá no carrinho da compra e eu desisto de comprar, tipo, não compro mais, não, vou no shopping e compro no shopping mesmo, né? Então, e aí não é só uma percepção minha, mas de fato, quando eu fui ver na internet, fui buscar dados, né, em relatórios de logística, relatórios de e-commerce confiáveis, eu percebi que de fato existe um padrão. E aí qual que é o padrão no mercado hoje no Brasil em e-commerce, né? Quase 82% das pessoas que colocou o produto no carrinho, fez lá todo o pacotinho lá para comprar e na hora de pagar, ele desiste porque aí tem três motivos, mas são dois que para nós assim é muito importante entender esses motivos. Que é o primeiro motivo assim, o custo do frete é muito mais do que ele esperava para ele receber no tempo que ele quer. Então o frete é muito caro, esse é um ponto. E às vezes, mesmo ele topando pagar mais caro, porque ele tem emergência, ele tem urgência para receber aquele produto, o prazo ainda não atende a expectativa dele. Então são os dois pontos principais da fuga do carrinho no e-commerce. Ou o preço é muito alto, e eu não estou disposto a pagar esse preço que está muito caro, é quase 50% do produto que estou pagando, que estou comprando, ou o prazo é muito distante. E acaba que tem esse conflito. Então é justamente olhando para essa dor que o consumidor final tem, e o e-commerce também, porque ele perde no funil dele de vendas, ele perde uma grande, né, a quantidade de pessoas que estariam dispostos a pagar no e-commerce dele. E o Locker, ele tem justamente essa função de ajudar, de contribuir, de colaborar na velocidade da entrega e também no custo da entrega. Então, quando o cliente ele percebe, né, entre os concorrentes, ele sempre vai comparar, poxa, onde tem um frete, além do produto mais barato, o frete mais barato e o tempo de entrega menor. Então, olhando para essas variáveis, é muito lógico você pensar, se alguém no mercado consegue entregar mais rápido e mais barato, cara, é para lá que eu vou correr. Então o e-commerce ele procura quem no mercado entrega mais barato e mais rápido. É para lá que eu vou correr. E aí hoje, logicamente, são os maiores players do Brasil e do mundo, né, que dominam o mercado de logística. DHL, Total Express, entre outros, né? Muito massa. E aproveitando essas dores aí, eu acho que seria legal agora também comentar. Sauer, podia falar um pouco para nós de onde que surgiu a ideia da Handover, né? De como que observou também essas dores e começaram a desenvolver essa solução de lockers inteligentes. A Handover ela surgiu de fato, cara, de uma experiência que eu vivi. Então ela é resultado de uma dor que eu enfrentei há cerca de 3 anos, quando eu ainda morava no Canadá. Foi uma experiência interessante que na época eu tinha um carro, um carro clássico, eu não gosto de chamar de carro velho, mas era um carro clássico, era um Saab 95. Para quem tá ouvindo aí, não sei se vocês já ouviram falar de um Saab, mas só para ter uma referência, é a mesma marca que está fazendo o Saab Gripen, que são os caças da FAB. Então vocês podem ter uma ideia que, assim, apesar de ser um carro antigo, um carro velho, era um carro de muita tecnologia. Era um carro que era 2002 e ele era super completo. E a minha dor naquele momento eu tive um problema com uma das peças do carro e precisava comprar uma peça. E eu tinha achado num site que era o Kijiji, um site muito parecido com o LX no Brasil. Eu tinha achado um cara que vendia essa peça. Era uma loja, não era um vendedor assim independente. Ele tinha aquela peça, mas ele tinha um problema sério de logística. E eu acho que muitas pessoas que tentavam comprar não só essas peças de Saab, mas outras peças de carro, tinham essa mesma dor. Que era o seguinte, ele não vendia pela internet, ele não te permitia transferir dinheiro para ele e ele não tinha nenhuma opção de entrega. Ou seja, se você quisesse o produto, você tinha que ir até o caixa, ir até o balcão, fazer o pagamento ali e pegar o produto na mesma hora. E isso, se você parar e pensar, poxa, estava no Canadá, um país de primeiro mundo, um absurdo isso, né? E aí foi que, sem muita opção, eu tive que ir até a loja, paguei pelo produto, peguei o produto e na hora que eu estava saindo dali veio na cabeça, cara, se tivesse uma caixa aqui fora,
Eu não pensei na época, eu nem pensei em armário inteligente, não pensei em nada. Pensei só numa caixa. Se tivesse uma caixa aqui, ele pudesse colocar essa caixa em algum canto, e essa caixa tivesse uma chave, e ele combinasse comigo um lugar de deixar essa chave, eu fazia para ele uma forma de transferência ou deixaria o dinheiro por debaixo da porta, ele pegaria e deixaria para mim o produto. E aí foi quando veio o clique. Quer dizer, foi resultado de uma dor que realmente eu senti na hora de comprar um produto. Então é uma dor que muita gente no Brasil hoje também sente. De maneiras um pouco diferentes, mas o problema está justamente aí. Como que o consumidor final consegue ter mais facilidade e mais acesso a produtos que a tecnologia pode ajudar? Então, desde esse momento, cerca de 2 anos e meio atrás, a gente começou a desenvolver a Handover, né? Que hoje ela tem produtos, tem soluções para resolver essas dores do e-commerce. A gente tem produtos que o e-commerce pode contratar e disponibilizar para os clientes, que são os lockers como Clique e Retire. E esse produto ele tende e está crescendo no Brasil. A Handover não é o único player que faz isso, mas a gente percebe que nós somos o único que tem produtos onde a nossa tecnologia ela pode ser aplicada não somente para o Clique e Retire, mas para outros diversos segmentos dentro da logística e fora da logística também. Legal, Sauer. Cara, eu acho que isso que tu falou das startups resolverem dores próprias dos fundadores é um caso bem interessante, né? Porque você passar por essa dor, tu começa a entender muito mais o como a solução pode entregar valor para você mesmo, né? E também, claro, para outras milhões de pessoas que provavelmente tinham essa mesma dor. Mas já que vocês comentaram agora sobre como vocês estão explorando essas dores, né? Fala um pouco mais como vocês começaram a implementar a Handover, como que foi, por exemplo, os primeiros testes que vocês fizeram, as primeiras validações que vocês fizeram, enfim, como que foi esse primeiro passo no desenvolvimento da Handover? Eu acho que desde quando a gente começou, a gente já teve com certeza aí várias meia pivotadas, eu vou dizer assim, né? Acho que o propósito da Handover ele continua o mesmo. A gente, como empresa, como startup, a gente tem a missão de facilitar que as pessoas consigam guardar, compartilhar e trocar objetos. Essa é a nossa missão que é de fato oficial dentro da nossa empresa. Mas a forma como a gente tem amadurecido essa ideia, ela é muito engraçada, porque no começo, quando nós surgimos, a ideia é que a Handover fosse uma espécie de e-commerce, mas não um e-commerce próprio, mas sim uma plataforma onde a gente pudesse possibilitar que pequenos e-commerces disponibilizassem seus produtos e esses produtos seriam entregues em armários da Handover. A gente achou a ideia na época interessante, mas era uma ideia muito complexa de implementar, porque a gente teria que cuidar do aspecto financeiro dessas operações. E tinha uma outra série de desafios logísticos também, que envolveria a captação desses clientes, enfim. E a gente acabou observando, cara, um nicho muito interessante no mercado brasileiro, que eram armários justamente para quê? Para cross-docking. Hoje, praticamente 95% das empresas de logística de armários inteligentes no Brasil, na verdade, eles utilizam lockers como Click e Collect. A Handover foi a primeira a surgir com essa ideia, mas existem 2 empresas hoje no mercado que aplicam armários inteligentes como cross-docking. E a gente percebeu esse nicho, é um nicho muito particular, é um nicho que entrega para o e-commerce uma porção de vantagens. Só para você ter uma ideia, um custo de produto que passa por um armário da Handover numa operação de cross-docking é cerca de 8 centavos para o e-commerce. Um produto que passa na nossa operação, nos nossos lockers, numa operação de clique e retire para um e-commerce, tem um custo médio de R$5. Entendeu? E daí Caraca. O e-commerce já consegue sentir uma diferença muito grande. O que faz sentido para mim? Quero contratar armários inteligentes para otimizar o meio da minha logística last mile e ter uma redução de custo e um aumento de eficiência, ou quero contratar armários para colocar no clique e retire, para que o cliente final possa ir lá receber. Obviamente as 2 opções fazem muito sentido para o e-commerce e vai depender de qual estratégia o e-commerce tem naquele momento. Mas a gente percebeu que existe uma opção
um mercado muito grande no Brasil, onde o e-commerce, não só e-commerce, mas outras empresas, tem dor de fazer sua logística, mas não tem soluções apropriadas. Então, a gente, para chegar no cross-docking, armários para cross-docking, a gente acabou pivotando em muita coisa. A gente desenvolveu tecnologia para cross-docking, só que antes disso a gente tinha desenvolvido tecnologia para click retire. A Handover também é um aplicativo onde as pessoas conseguem alugar guarda-volumes enquanto estão na rua. E tudo isso, todas essas pivotagens, todas essas mudanças de direção que aconteceram com a gente, fez a gente ter a capacidade hoje de entregar uma tecnologia de última milha, né? Uma tecnologia de ponta para os nossos clientes. Cara, legal. Cara, eu vi que vocês deram várias nuances, assim, várias jogadinhas, mas faltou explicar o que a Handover faz. Quem é a Handover? Bom, Handover é, de maneira muito simples, uma plataforma ou um ecossistema de armários inteligentes. A gente acredita que os armários da gente, eles entregam opções para o consumidor final poder compartilhar, receber e trocar objetos. Seja esse consumidor final o usuário, mas não necessariamente o cliente. Legal. Galera, então fala para nós um pouco como é que funciona na prática, assim, como que é a utilização pelos usuários e vocês da plataforma e da Handover, ou seja, para o usuário final, para o e-commerce, para a galera que trabalha com última milha, como é que é na prática que isso funciona? O uso do aplicativo, o uso do sistema que os e-commerce têm. Comenta um pouco para nós em termos gerais, assim, para a galera entender como é que é todo esse trâmite que acontece na solução de vocês. Legal, vamos lá. Só para explicar também, você perguntou agora há pouco sobre a questão como nós percebemos essa dor da operação interna da logística no nosso cliente e tal. E é muito legal trazer essa experiência para vocês, de que o ano passado, em maio, né, mais ou menos, foi quando a gente começou a prospectar clientes e empresas para começar a fechar contratos. E aí nos deparamos com a Dafit. E aí a Dafit, a gente conseguiu já logo de cara falar com o diretor de transportes, né? E ele trouxe uma demanda, ele falou assim, cara, tá no meu radar, sim, contratar Click Collect, mas antes disso, eu tenho aqui uma dor, cara, que eu já procurei uma ou outra empresa de locker, eles não têm como me ajudar. E eu queria saber se, como vocês são startups e tal, eu sei que vocês podem, de alguma forma, encontrar formas de resolver o problema que outros players são tradicionais não conseguem. Eu falei, cara, foi legal esse feedback, né? E aí, beleza, me conta qual que é a sua dor. E ele começou a descrever. Ele falou assim que cada vez mais estava ficando muito caro, de fato, para entregar em São Paulo, porque o congestionamento, tráfego, custo de motoboy, enfim. Então ele tinha várias empresas que ele terceirizava para poder fazer last mile, mas ele queria de alguma forma reduzir custo. E aí, descrevendo o cenário dele, né, do percurso e da quantidade repetitiva de clientes que consumiam na mesma região, falei, cara, faz muito sentido se ele tivesse um hub, né, um hub para conseguir transportar os produtos mais perto do cliente final. Aí eu falei para ele, e se eu colocar um locker posicionado nos lugares estratégicos que você me trouxer como de maior demanda, faz sentido para você? Cara, faz, mas como? Aí a gente começou a desenhar juntos, né? Que aí agora o que é o cross-docking, o que é o locker como transit point na operação cross-docking para last mile, muitos termos, né? Mas basicamente, quando o produto sai do CD da Dafit, ele vai para um CD, que é um CD de cross-docking da empresa que ele contrata para fazer a last mile, que é a Carbono Zero, que é um grande parceiro nosso, que é uma empresa focada em last mile com modal bicicleta, né? E aí chegou no CD de cross-docking da Carbono Zero, dali até o consumidor final ainda existe um percurso de até 30 km, 30, 40, dentro de São Paulo. E a ideia foi assim, como descentralizar esse CD de cross-docking de forma que eu não tenho que assumir um custo, e aí justamente essa é uma das estratégias de logística, que é distribuir a malha logística, que é você ter vários CDs pequenos, vários hubs de distribuição. Porque o cross-dock, ele é uma modalidade que você não pode armazenar um produto por mais de algumas horas. Então você recebeu o produto, despachar. E é justamente onde o locker atua, porque eu recebo o produto da primeira perna, né, dessa operação. Então a last mile, ela era uma operação só, sai do CD até o cliente final, e aí colocamos o locker no meio do trajeto
para que saia um carro maior até o locker com vários produtos, ele deposita e aí vem os ciclistas para retirar e entregar até o cliente final. Então, dessa forma, nós descentralizamos o CD na capital para conseguir pulverizar e dessa forma a gente consegue entregar mais rápido e no custo menor. O ciclista ele consegue fazer mais entregas em menos tempo, né? Então é justamente aí que a gente atua dentro do CrossDock. Então essa é uma das operações que a gente faz, além de Click Collect, além do guarda-volume pessoal compartilhado. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre as outras operações. Eu acho que seria legal, já que o Alexandre comentou, como é que entra todos esses players, então, vamos para a galera entender, tipo, como que a plataforma funciona, do tipo, a gente tem o e-commerce que quer fazer a entrega do produto, a gente tem o locker inteligente que está ali no meio entre o CD, né, o centro de distribuição do e-commerce e o cliente, e tem agora o player que você citou como exemplo, por exemplo, Alexandre, que é a Carbono Zero, que é a entrega de bicicleta. Como é que é na prática, por exemplo, o e-commerce ele tem uma plataforma que ele vai falar que ele vai entregar lá no locker, o cara da bicicleta da Carbono Zero ele também tem um aplicativo que vai dizer, ó, tô pegando desse armário aqui tal coisa e vou mandar lá para o cliente destinatário do coleta. Como é que é o uso na prática da plataforma e da tecnologia que vocês desenvolveram para os clientes de vocês? Legal, vamos lá. Cara, quando a gente fala de locker para cross-docking, não precisa necessariamente ter alguma alteração dentro do e-commerce e dentro da experiência do usuário final, porque nessa operação de cross-dock, o usuário nem sabe da existência do locker, porque o locker está apenas no meio da operação. Então, quando a gente implanta um cross-docking, né, dentro da operação logística, a gente trabalha somente com as partes logísticas. Então, a gente faz integração com sistemas de TMS, enfim. Mas é com o cliente que nós temos hoje, os nossos 3 principais, como eles tinham uma necessidade muito urgente, eles acharam, cara, faz total sentido, vamos implementar o mais rápido possível. E a gente tem sim a capacidade de integrar, temos a API aberta para o cliente consumir nosso aplicativo e colocar dentro do aplicativo de roteirização que eles já utilizam, mas nesse momento inicial, que nós começamos a operar com esses clientes, eles optaram por não integrar no momento inicial, assim, não ter uma integração transparente, né? Então o usuário, né, que é o operador logista, que é o ciclista, eles utilizam o nosso aplicativo para fazer a coleta. Então, basicamente, tem um gestor da operação logística, ele tem acesso ao nosso painel de gestão, ele cria as locações e ele vincula cada locação, né, cada rota, que vai diversos produtos, vai cerca de 60 a 80 pacotes dentro de um único compartimento no CrossDock. Então, por isso o custo é muito baixo, o custo por pedido, né? E ele vincula essa reserva desse compartimento com um ciclista ou com um motoboy. O motoboy que também tem nosso aplicativo, ele recebe lá. Quando ele for abrir assim, ver as minhas locações ou ver as minhas reservas, ele vai abrir lá e ver que ele tem 3 rotas. Então ele escolhe a rota, aí ele já tem lá o roteirizador que fez para ele a rota para ele seguir. Ele apenas faz a coleta do locker, né, com 2 cliques, ele consegue abrir o locker, retira os produtos, coloca na bike e faz as entregas. E aí quando ele finaliza, ele também finaliza a reserva e o gestor recebe lá. Essa rota ela foi finalizada e esse compartimento foi disponibilizado para uma outra rota que seja necessário. Então para o CrossDock não há uma alteração no e-commerce, na experiência do usuário no e-commerce e para o usuário final. Quando falamos de Click Collect, aí sim, aí já muda um pouquinho o cenário, porque é omnichannel, aí de fato muda um pouquinho a experiência do usuário, porque ele vai ver, né, ele vai escolher o locker na operação, ele coloca lá, quero receber no locker, no endereço tal, mais próximo do meu trajeto, tá? Então um pouquinho de como a gente opera hoje. Cara, muito massa. Eu acho que isso a galera entender toda essa complexidade que existe, de certa forma, para vocês estão envolvidos hoje já que talvez é muito claro, mas para eu como usuário, por exemplo, às vezes a gente não conhece como funciona as entrelinhas aí desse processo, né? Isso é massa a galera conhecer. E eu acho que uma das coisas legais também de vocês comentar é nessa trajetória toda de vocês, como é que foi o desafio, por exemplo, de desenvolver a tecnologia que hoje é colocada nos armários? Sauer, acho que você comentou já alguma coisa sobre isso, mas quais estão sendo os desafios e aprendizados que vocês têm tido com isso, em termos gerais, assim? Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve, o Dilo, foi
demorar, cara, para trazer consultores de hardware para o nosso projeto. O nosso time de tecnologia, ele é um time que a galera é 100% tech, 100% desenvolvimento, né? Então, eu acho que se a gente tivesse trago o pessoal de hardware, pessoas especializadas nesse mercado, com certeza a gente tinha ganhado muito mais tempo no desenvolvimento e errado menos. Por um lado, isso não trazer essa especialista de hardware foi bom porque permitiu que o time da gente se tornasse fera no assunto de hardware, de desenvolvimento e ao mesmo tempo conhecesse nosso hardware de maneira completa. Só que por outro lado, o lado negativo fez que a gente demorasse um pouco mais para ter um produto comercializável, né? E um outro grande aprendizado que a gente teve é que assim, hardware bom é um hardware com software bom. Mas um hardware ótimo é aquele hardware que tem um ótimo software, mas também tem inteligência, tem modelos preditivos e tem algoritmos. Ou seja, a gente entendeu que se a gente quer desenvolver realmente um hardware que entregue valor para o cliente, a gente precisa ter a capacidade de um hardware que executa coisas no mundo físico para que ele também tenha a capacidade de converter esses dados que são captados em informações úteis para os clientes. Boa, legal. Cara, eu acho que já aproveitando que você puxou um ponto de time, como a gente está próximo aí no dia a dia, acompanhando vocês aqui na Hards, eu vejo que vocês têm uma atenção muito grande a essa parte de cultura do time, né? Como é que está sendo para vocês esse desafio e o que vocês têm implementado, que vocês têm visto para conseguir manter uma cultura de time tão apaixonado pelo sonho handover, digamos assim, pela proposta handover como vocês têm feito? Cara, legal, assim, eu amo responder essa pergunta porque ela fala de fato da cultura da gente, né? Que, como você disse, ela é bem forte. A verdade é que nunca foi fácil, assim, o time da gente, pra você ter uma ideia, ele tem 75% de pessoas que quando entraram na Handover ou tinham uma experiência júnior no mercado ou nunca tinham trabalhado. Então, nunca tiveram, assim, experiência com startups. Então, eram profissionais que, com certeza, eles não tinham experiência com como a cultura de uma startup funciona e eram pessoas que vieram de empresas tradicionais, onde a tratativa dessas empresas era muito formal. Muitos dos profissionais que a gente tem, eles não tinham oportunidade de crescer, não eram reconhecidos e muitas vezes até desvalorizados aonde estavam, né? E eu já tive empresas assim, eu sei que é péssimo, além de não existir, na verdade, uma cultura legal, as pessoas, elas não têm nenhum tesão em trabalhar em empresas tradicionais, onde você muitas vezes não é feliz, né? E eu, assim, não consigo pensar, eu acho que esse é um pensamento muito alinhado entre o Alexandre e eu não consigo pensar em um time de alto desempenho onde as pessoas não estejam felizes e não sejam valorizadas e empoderadas pelos líderes, né? Acho que para mim não faz sentido nenhum. E se você tem um time que produz, você pode até ter um time que produz, mas num cenário assim, tá? Num cenário onde o time não está feliz, mas certamente aquele time não está a todo vapor. Diariamente, eu assumo um compromisso de tornar o time da Handover o melhor hoje do que foi ontem. E fazer isso, com certeza, requer uma capacidade de análise constante, seja na moral do time, seja na performance, seja no temperamento da galera. Quando eu percebo, por exemplo, que alguém no time está travado, não consegue andar com alguma coisa, a minha primeira abordagem é empoderar aquela pessoa e facilitar para que ela se destrave. Já quando eu vejo que o time está sob muita pressão, e isso é constante na Handover, a gente, principalmente no meio do coronavírus, eu acho que a responsabilidade do time ele cresce bastante, então eu percebo de forma constante pressão sobre todo o time. Eu penso já em como aliviar a pressão dessa galera, e assim, coisas simples resolvem. Muitas vezes eu proponho para o pessoal, galera, vamos aliviar a pressão, vamos comer uma pizza, ou vamos sair do escritório, vamos dar uma volta na rua. A gente já parou até o trabalho para assistir filme, para você ter uma ideia. E essas coisas funcionam, são coisas simples, mas que funcionam. Uma coisa que é muito interessante também, agora como a gente está passando pela aceleração da Hards, a gente alugou uma casa aqui em Florianópolis e boa parte do time da Handover está aqui. Então quando eu vejo que a galera tá a 1000 por hora, cara, que a pressão tá assim lá em cima,
eu já me antecipo e pergunto assim, penso, poxa, essa galera daqui a pouco vai bater a fome, o que eu posso fazer para ajudar? Então eu visto a roupa ali de chefe de cozinha e vou preparar o lanche da galera. Então são coisas assim que eu acho que qualquer líder precisa ter a capacidade de analisar, seja obviamente prestando atenção ali nos cenários atuais de cada startup, mas poder medir e tratar cada pessoa no time como uma pessoa realmente, não somente como um número, sabe? Eu acho que se a gente, como líder, a gente mostra essa empatia pelas pessoas e trata elas, na verdade, como alguém próximo, um amigo, a gente acaba conquistando e fortalecendo uma cultura muito interessante dentro da empresa. Eu penso sempre assim, vou cuidar dessa galera como se eu estivesse cuidando de um filho meu, porque na verdade a gente é uma grande família, e se a gente tá todo mundo feliz, todo mundo alinhado, cara, é só sucesso. É o que a gente gosta muito de falar aqui dentro. A gente constrói um time, e esse time constrói a Handover. Sensacional, cara. Eu acho que, pô, falou muita coisa que a gente consegue perceber de vocês assim no dia a dia, né? Eu acho que isso é legal. E eu acho que essa percepção de como talvez a gente já ouviu de outros fundadores, né, que a gente conhece bem aí do ecossistema brasileiro, da importância que os founders, né, os líderes das empresas têm que dar para as pessoas e que talvez esse seja um dos principais papéis dos fundadores na construção de uma startup que como você bem falou, né, uma startup é um momento incerto, né, a gente não tem muitas incertezas, muitas idas e vindas durante o percurso, e isso deixa as pessoas talvez também com essa sensação de incerteza, essa sensação de instabilidade, digamos assim, em termos de pressão, em termos de entrega, em todas essas coisas, e eu acho que ter esse olhar que você comentou, que vocês têm com as pessoas, é importantíssimo para que realmente elas possam se sentirem confortáveis, digamos assim, numa família que cresce, que desenvolve e que está correndo atrás ainda de um propósito, de um sonho. Então, isso é uma boa dica aí. Eu acho que, cara, se pudesse, todos os empreendedores que eu convivi aí nos últimos anos, que estavam começando uma startup, eu vissem esse trecho aí do que você falou, sabe, tem um aprendizado gigantesco em cima disso. Legal, e cara, já que você comentou, Alexandre, quer comentar alguma coisa em cima disso também? Eu acho que Eu queria sim, cara, queria falar o seguinte, que assim, o Sauer contou um pouquinho sobre a postura dele com relação a momentos de pressão. Eu acho que se eu não falar isso, não fica muito claro o benefício que é pro time quando, em momentos de pressão, o Sauer para e faz alguma coisa para eles comerem, porque o Sauer é uma das pessoas melhores na cozinha que eu já conheci. O cara manda muito bem na olha cozinha. aí. O cara faz cada prato que vocês não têm ideia, gente. É incrível. Então é um presentaço no final do dia, cara, assim, é um prazer cozinhar pra estressante e vocês, tal. cara. Não, é sério mesmo, gente, é sério. É uma outra habilidade que ele tem que eu admiro pra caramba, muito. Olha, eu só vou jogar na mesa aí que eu acho que a gente tem que testar essa habilidade aí também um dia, hein? Vamos fazer uma pizzaiada aí. Bora. Eu topo, super Boa. topo, com certeza, né? Bom, e sobre a questão de cultura, acho que o Sauer resume muito bem o que a gente pensa, o que a gente faz na prática. A gente está muito bem alinhado com relação a isso. A gente tem habilidades bem diferentes e que se complementam muito na gestão do nosso negócio. Acreditamos 100% que o negócio, para ele ter sucesso, depende de pessoas. Então, as pessoas elas precisam, de fato, se engajar muito, né? E para se engajar, elas têm que entender o porquê que elas estão fazendo aquilo. Então, de fato trabalhar com propósito, trabalhar assim com o porquê estamos aqui fazendo isso, para onde estamos indo. Então, todo mundo no mesmo barco, na mesma direção, buscando de fato realizar o nosso sonho, que é ser o maior player no Brasil de lockers e conseguir ter de fato essa referência de qualquer e-commerce, qualquer logística que, pensou locker inteligente para operação, cara, tem que pensar handover. Muito bom, legal. Eu acho que aproveitando já o que vocês comentaram também, que daí também é de interesse de provavelmente todos que vão estar ouvindo aí o podcast, entender assim, como que vocês têm utilizado, digamos assim, do ecossistema, né? Vocês estão passando pela aceleração da Hards, vocês têm bastante contato com a galera que vocês já tiveram em São Paulo, enfim, como mentores, advisors, entre outros. Como é que vocês têm utilizado esse apoio do ecossistema na trajetória da Handover? Legal, cara. Essa pergunta ela é bem interessante porque, assim, eu sou muito da cultura do give first, né? Então, obviamente, a gente tem em volta um ecossistema muito grande onde a gente pode se apoiar. A Hards, por exemplo, hoje pra gente,
representa muita coisa. Boa parte do aprendizado que a Handover está tendo hoje, do apoio em desenvolvimento de produto, de mentoria, crescimento no mercado, penetração no mercado, seja no sul do Brasil, seja na região de São Paulo, muitos desses contatos vêm também graças à rede de conexões da Hards, da Darwin. Mas é interessante pensar que e isso é resultado, eu percebo muito isso, que quanto mais a gente dá, quanto mais a gente ajuda, seja outras startups, sejam empreendedores que estão nos primeiros meses, sejam empreendedores às vezes que estão na frente da gente em termos de produto, desenvolvimento, de tempo de vida, quanto mais a gente dá, cara, mais a gente recebe. É engraçado, a gente estava dando uma olhada esses dias, fazendo uma análise bem rápida ali, no começo da Handover, tudo era resultado de um trabalho outbound, ou seja, tudo que a gente fazia, a gente tinha que ir atrás do cara. Hoje, a gente está fechando parcerias, cerca de duas parcerias por semana. E é engraçado pensar que de todas as parcerias que hoje a gente tem, quase metade delas é resultado de quê? De reflexo da marca, reflexo do que nós somos para o mercado. São empresas que vieram até a gente. Ou seja, isso é legal, porque assim, como que a gente chegou até lá? Muitas das vezes foi, de fato, uma campanha de marketing, mas na maioria delas foi o apoio do ecossistema. Ou seja, foi alguém que há muito tempo atrás, sem interesse nenhum em ter um retorno daquela pessoa, ter uma ajuda de volta daquela pessoa, eu ajudei ela, entendeu? O Alexandre ajudou ela, o time ajudou, seja falando de penetração em mercado, seja falando de desenvolvimento e apoio na tecnologia. Então acho que o ecossistema tem ajudado bastante isso. Give first, give back, cara, é hashtag foda demais. Entendeu? Então eu acho que é isso aí. A gente acredita muito nessa troca que existe dentro do ecossistema, né? E inclusive lançar um podcast para trazer aí fundadores, empreendedores e empreendedoras do mundo de hardware é uma das formas que a gente pensou assim em conseguir entregar mais, né? Fazer essa entrega ao ecossistema de uma forma que possa ajudar outros empreendedores de hardware que estão começando. E a gente já está aqui no final do tempo que a gente tinha previsto aí do podcast. Então eu queria chamar aí a galera para dar uma mensagem final e, enfim, passa aí também, gostaria que vocês comentassem para a galera conhecer o site da Handover também. Então se vocês puderem deixar aí, a gente vai colocar depois na descrição todos os links. Mas principalmente agradecer Sauer, Alexandre, que contribuíram aí com todas as experiências para essa galera. E, enfim, deixa uma mensagem final aí, que é o que seria uma mensagem assim de aprendizado para os próximos empreendedores de hardware, empreendedoras que vão tocar negócios nessa linha aí no Brasil. Perfeito. Cara, primeiro assim, obrigado, Watson, Dilo aí, Hards, por essa oportunidade de a gente estar falando aqui no podcast. Para a galera que quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, o site da gente é www.oihandover.com e as redes sociais da gente é oihandover.com, seja LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, oihandover. Bom, eu queria agradecer também vocês que estão ouvindo a gente. E assim, o que eu poderia falar sobre a Handover, a gente é uma startup e a gente está aí na luta diária, de não se tornar unicamente uma grande empresa, ou como a gente gosta de sonhar, um unicórnio, mas na verdade de ser cada dia melhor do que o outro, né? Acho que um pensamento que a gente tem aqui dentro vamos evoluir de forma constante para ser o melhor no que fazemos e sempre tá nesse lead, sempre tá nessa frente aí. Então, eu queria convidar vocês a conhecer um pouquinho mais sobre a gente, na verdade, de fato. E se vocês, em algum momento, tiverem alguma dor que você achar que a Handover pode resolver, fala com a gente vai estar aqui sempre para ouvir vocês, sempre disposto a resolver. A gente é 100% cliente. Cara, bom, deixando aqui um recado, o meu recado é o seguinte, empreender é um estilo de vida, né? E quando a gente escolhe na vida empreender, é um caminho sem volta. Você não quer mais seguir para outro caminho, né? Tanto para mim quanto para o Sauer, não é a nossa primeira viagem no empreendedorismo, já tivemos experiências, né, anteriores com isso, e é um baita de um aprendizado, e mais do que isso, e assim, não só incentivando outras pessoas a montarem seus negócios, mas até mesmo o nosso próprio time, a gente fala muito sobre
sobre o empreender dentro do próprio negócio, que é essa habilidade, essa capacidade de onde você enxergar desafios e problemas é igual à solução, né? E a solução a gente tem que encontrar. Então, assim, para tudo que tem, né, de dificuldades, desafios, cara, sentar e avaliar as opções. Quais são as opções? E aí você começa a entender que o nosso processo racional de materializar as soluções que existem por aí, alguém já pensou, mas ninguém teve coragem de pôr a mão na massa e executar, cara, é basicamente isso. Então, assim, tem desafios, a gente, hoje, e isso é uma coisa muito clara, tem desafios no comercial, como qualquer empresa, e o time de tech começou a pôr a mão na massa e começou a desenvolver muitos algoritmos para nos ajudar no comercial e tem dado resultado. Então, assim, para cada desafio, para cada problema, tem uma solução. Então, empreender é um estilo de vida, né? É isso aí, eu concordo totalmente com isso. O Watson, quer dar sua mensagem final aí também? Cara, queria agradecer vocês dois por ter participado. É um prazer tê-los vocês, tanto aqui com a gente agora nesse podcast, mas nessa primeiro batch da Hard, né? E é isso aí, queria agradecer vocês, parabéns pela solução. Boa, e assim fechamos então mais um episódio do Hardcast. Acompanhe também nossas redes sociais da Hard e todos os nossos meios de comunicação aí que a gente vai divulgando mais novidades para a comunidade de hardware do Brasil. Valeu, galera, um abraço. Abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera.